Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, o coração desse capítulo está nos versículos 7 a 9. Esse é o centro do capítulo 3. Então, nós não vamos meditar nisso hoje, mas eu quero que os irmãos guardem esses versículos, memorizem eles, porque aqui está o coração desse capítulo, tá bom? Hoje, eu quero realmente gastar um tempo com os irmãos no versículo 2, mas vamos fazer a leitura partindo do versículo 1. Então, Filipenses 3, versículo 1, diz assim: finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Então, essa palavra aqui, finalmente, já mostra para nós que o apóstolo está caminhando para a conclusão. Ele está indo para o encerramento da epístola. Então, o capítulo 3 já é um capítulo de conclusão. Ele fala assim, finalmente, meus irmãos, regozijai-vos no Senhor. Essa palavra é uma... Como que eu vou dizer para os irmãos? Ela está escrita num modo imperativo, que é como se ele estivesse nos exortando a buscarmos experimentar na nossa vida pessoal e coletiva momentos de êxtase, de alegria e prazer e satisfação no Senhor. Sabe, irmãos, Deus é Espírito. E Ele nos fez nascer de novo, gerando vida no nosso espírito. E todas as vezes que o nosso espírito toca a Deus, ou deixa eu usar uma palavra melhor aqui, todas as vezes que o Espírito de Deus toca o nosso espírito, nós provamos de uma alegria que não existe nada nesse mundo que possa dar. Sabe, como você está falando lá do Neymar, do Bill Gates e de todo esse povo aí, eles não conseguem experimentar isso. Mesmo que eles vendam tudo que eles têm e tentar desfrutar de alegria, eles não conseguem experimentar isso. Mesmo que eles pegarem e sair passeando por cima do patrimônio deles e falar assim, isso aqui é meu, isso aqui também é meu, isso aqui também é meu, isso aqui também é meu, isso jamais vai produzir isso dentro deles. Mas, irmãos, nós temos acesso livre a esse tipo de experiência. E o que realmente sustenta a nova criatura na presença de Deus, no meio de tamanha adversidade que enfrentamos nesse mundo, é esse privilégio que temos de entrar na presença de Deus e tocar Ele e ser tocado por Ele, ao ponto de ter um coração regozijando. Então, eu penso, sabe, que de certa forma, o inimigo, o mundo, a religião e até mesmo as reservas que nós temos, as barreiras que nós temos, nos tem impedido de regozijar. Né? Até mesmo a tradição religiosa, tantas outras coisas, tem nos impedido de regozijar. Então, eu quero exortar os irmãos como Paulo aqui, regozijai-vos no Senhor. Então, sabe, a gente não precisa fazer um culto para isso. É claro que é maravilhoso a gente regozijar no Senhor, louvando a Deus junto. É uma bênção, né? Mas parece que na hora que a gente está chegando lá no regozijar no Senhor, acaba a música e a gente para tudo, né? Eu lembro de um irmão que ele não estava preocupado com a quantidade de música que ele ia cantar no culto. Ele estava preocupado se ele ia regozijar no Senhor. Então, às vezes, ele pegava um corinho e ele cantava aquele corinho e ele repetia aquele corinho até ele regozijar no Senhor. E ele não estava nem aí o que os irmãos achavam disso. Então, às vezes, ele catava a sanfoninha dele e repetia o mesmo coro 12, 15 vezes. E ele só parava de cantar aquele coro quando ele regozijava no Senhor. Porque, irmãos, toda experiência espiritual encontra como primeira barreira dentro de nós a alma. Então, se não houver um quebrantamento interior da nossa alma, a gente não experimenta nada espiritual.
E de certa forma, nós vivemos dias de culto de alma, onde tudo é feito a nível de mente, vontade e emoção. Ou seja, a gente não ultrapassa esse limite chamado alma. E nós precisamos buscar isso, tanto quando nós estamos reunidos, quando a gente está lendo a palavra, quando a gente está orando em casa, quando a gente está lavando a louça, quando a gente está fazendo caminhada, que a gente consegue desligar o celular e fazer uma meditação, a gente precisa ultrapassar essa barreira da mente, da vontade, das emoções, até tocar o Senhor, ou até ser tocado por Ele. Porque nós somos pessoas espirituais. Todo nascido de novo é espiritual. Porque você é espiritual, você tem o privilégio de regozijar no Senhor. Sabe, esse regozijar, essa palavra aqui, ela representa uma alegria e gozo que não tem descrição na terra. Quando vão tentar descrever, eles fazem comparações. E uma das comparações que Isaías faz é como o noivo se alegra com a noiva na noite de núpcias, assim nós deveríamos nos alegrar com Deus. Consegue entender a dimensão disso? E como nós precisamos disso? Até mesmo nossa alma precisa disso. Porque quando nós regozijamos no Senhor, a nossa alma se aquieta. Aquelas necessidades vai tudo embora, sabe? Eu tenho uma tentação, irmãos, acho que eu já compartilhei com os irmãos. O inimigo, ele é feroz, sutil, né? E ele tem uma maneira dele me tentar, assim, muito, muito pesada. E ele coloca na minha cabeça uma cifra e faz eu ficar pensando o que eu faria se eu tivesse com essa cifra na minha mão. E eu perco horas e horas e horas e horas e horas na caixa do nada. Que tragédia, né? O escritor aos Hebreus fala assim, agora nós podemos entrar no santíssimo lugar, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo sangue de Cristo e ter comunhão com Deus. Que sutileza essa do inimigo, né? Fica fazendo a gente ficar com a mente colocada onde não tem nada, sendo que nós poderíamos entrar no Santo dos Santos e desfrutar de comunhão com Deus. Então ele começa falando disso. Finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor. Então eu quero deixar essa palavra para o coração dos irmãos. Regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos no Senhor. E aí ele vai dizer uma outra coisa aqui que eu penso que é muito interessante para todos nós. Ele vai dizer assim, ó, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vós. Ele está dizendo aqui que ele não tem nenhum problema de repetir para nós verdades eternas. Uma e outra vez. Repetir, repetir. Por quê? Porque nós temos dificuldade. Então, que segurança é a gente uma e outra vez voltar aquelas verdades eternas e fazer uma revisão. Então, Paulo fala assim, eu não me aborreço de fazer isso. E nós também não devemos ficar aborrecidos de ouvir as mesmas coisas uma e outra vez, até que elas se tornem verdades em nós. Amém? E aí, nós chegamos aonde eu preciso compartilhar com os irmãos hoje. Existem 3 negativas aqui. Ele fala assim, ó, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Antes de eu entrar aqui e fazer um estudo mais específico sobre esse versículo, eu quero chamar a atenção para os irmãos de um texto que nós pulamos, que ainda está no capítulo 2, do versículo 19 até o 30. Eu não sei porque realmente eu fui aí induzido a pular esse assunto. Mas eu vou fazer um breve resumo e eu vou pedir para os irmãos considerarem aí durante a semana, os irmãos estarem lendo esse texto aqui, do capítulo 2, do verso 19 até o 30. Eu vou citar 2 nomes que são destacados aqui, nesses textos. Um deles é Timóteo.
E esse Timóteo, ele vai dizer aqui para nós que servia no ministério como um filho ao pai. Vai dizer aqui no versículo 20 que ele não conhecia ninguém de igual sentimento e que, com sinceridade, se preocupava com a condição dos irmãos de Filipos. Ele vai dizer aqui, né, no versículo 20, ele vai dizer assim, ó, serviu comigo no evangelho como filho ao pai. E a ênfase aqui não está na sua capacidade de oratória, mas a ênfase aqui está assim, ó, vocês bem sabem qual a sua experiência. Ou seja, a gente sabe disso, tá? Nós estamos falando aqui de um jovem servo do Senhor que estava servindo em Filipos de uma maneira única. Única nesse sentido. Ó, no verso 21, ele vai falar mais ou menos aquilo que o irmão Antônio estava falando aqui na abertura da reunião. Ele vai falar assim, ó, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. E isso, ele está falando isso menos Timóteo. Ou seja, esse jovem obreiro, ele tinha experiência, ele tinha realidade, ele estava debaixo de sujeição. E esse era um verdadeiro servo de Cristo e dos irmãos em Filipos. Oi? Então, a gente não tem como datar isso, mas ele era bem jovem. A gente pode dizer assim que quando Paulo escreve a Filipos, esse moço era bem jovem. E normalmente, né, estou falando assim de experiência própria, né, nós temos dificuldade de dar valor nos nossos jovens. Né? Nós gostamos de ouvir os homens de cabeça branca, né? A gente tem aquela ideia que quem tem cabeça branca tem mais experiência, tem mais depósito, tem mais... Mas isso não é verdade. Nós podemos dizer assim que aquele jovem tinha realidade, tinha chamado, tinha amor e tinha dedicação às coisas de Cristo como ninguém. E de certa forma, Paulo vai citar ele porque de certa forma ele vai fazer uma contraposição àquilo que nós vamos falar hoje. Ou seja, às vezes a gente fica procurando os grandes oradores, os grandes pregadores, os apóstolos, os profetas, qual o nome que eu vou usar aqui? Os preletores, os mestres, e a gente faz vista grossa para aquilo que o Senhor está fazendo poderosamente com irmãozinhos que caminham no nosso meio em simplicidade, verdade, sabe, dignidade, o que mais? Unção, mas porque é nosso, é jovem, deixa para lá. Vou deixar de ouvir o reverendo fulano de tal lá, para ouvir o Eric? Eu vou dizer para você, eu prefiro ouvir o Eric do que a maioria dos reverendos que eu conheço por aí. E é isso que o Paulo está dizendo. Ele está dizendo para os irmãos, Deus tem dado para vocês um Timóteo, tem experiência, tem vida com o Senhor, tem testemunho, não está interessado em nada de vocês. A única coisa que esse menino está fazendo aí é servir no evangelho como um filho ao pai. Aproveitem! E então ele vai falar de um outro nome que eu nunca vi uma mãe falar assim, ó, tá aqui meu filho, Epafrodito. Nunca vi isso. Não é verdade? Então, agora ele vai falar do Epafrodito. E olha que graça! Esse irmão era tão confiável que ele pegou os recursos que os irmãos tinham lá de oferta para o Paulo e que vamos dizer assim, pelo texto, dá a entender que era algo que estava guardado lá já fazia algum tempo e ninguém tinha coragem de levar para aquele prisioneiro, porque para levar aquele prisioneiro você tinha que arriscar a própria vida.
E esse irmão, esse irmão que ele foi lá, pegou esse recurso e arriscou a própria vida e foi lá levar para o Paulo e quase morreu para poder levar esse recurso lá para o Paulo. Ou seja, um irmão que arriscava a própria vida para honrar o testemunho do Senhor naquela igreja. Então, de certa forma, Paulo ele vai chamar a atenção desses dois irmãos, como que dizendo assim, ó, irmãos, que tesouro que vocês têm aí. Quanta riqueza vocês têm aí. Que alegria saber que aí em Filipos existe dois irmãos preciosíssimos no meio de vocês. Então a impressão que dá, sabe, é que esses irmãos não estavam sendo, como que eu vou dizer? Não estavam sendo notados, não estavam sendo, sabe, os irmãos não estavam fazendo usufruto desse bem que eles tinham, né? E por quê? Então, quando nós chegamos no versículo 2, nós vamos encontrar exatamente o oposto disso. Por isso que eu achei importante a gente colocar o texto, sabe? No capítulo 3, no versículo 2, essas palavras que ele vai trazer aqui é exatamente o oposto daquilo. E aí eu quero meditar com vocês nessas palavras. Ele diz assim, ó, guardai-vos dos cães. E aí, né, eu quero dizer para os irmãos que ele não está falando dos pets. Né? Ele não está falando dos pets. Né? Não tem nenhum problema canina lá, viu, meu irmão? Nenhum problema. Né? Isaías, capítulo 56, nós temos aqui o significado desses cães, e eu penso que é importante a gente ficar com o que está escrito, né? Isaías 56, nós vamos ler do versículo 10 e o versículo 11, o 10 e o 11. Ele vai dizer assim, ó. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não pode ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores, que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Então, irmãos, é uma exortação pesada, né? É uma exortação pesada. Então, isso são os cães. São esses grandes nomes que nós temos aí, que só querem o seu dinheiro. São grandes homens de púlpito, mas jamais arriscariam as suas vidas para socorrer você. São grandes nomes que você paga até ingresso para ouvir eles. Mas jamais eles deixariam a mansão deles para ir buscar você caído, desviado, perdido nas drogas. E esses são os cães que nós consideramos reverendos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Maus obreiros. Vamos dar uma olhadinha o que está escrito lá em Ezequiel, capítulo 34. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não fostes buscar de volta, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo.
porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscaste. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, num dia que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. Irmãos, verso 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor. Guarda isso no teu coração. Nós temos um pastor, o bom. Então a gente não precisa flertar com esses lobos, com esses maus obreiros. Quando alguém perguntar para você assim, quem é teu pastor? Lembra disso? O Senhor é o meu pastor. Quem é o teu pastor? O Senhor é o meu pastor. Graças a Deus. Essa é uma das gloriosas realidades da nova aliança. Nós não precisamos desses maus obreiros. Você sabe como que se faz um mau obreiro? No púlpito. É lá que se faz um mau obreiro. Porque o verdadeiro servo do Senhor é como Timóteo e Epafrodito. Eles são formados na experiência. Eles são conhecidos pelo seu testemunho. Sabe, não é o que eles falam que tem peso. É o que eles sofrem por causa de Jesus e por causa dos irmãos que os faz dignos diante do Senhor. Sabe? Então, que o Senhor nos livre desse conceito errado que nós temos, de que obreiro é aquele que prega domingo à noite, terça-feira à noite. Não, irmãos. Os verdadeiros servos do Senhor, eles são cheios da palavra, sabe aonde? Aonde eles passam o dia. E não é na cama, não. E nem no escritório, tá? Não. É servindo o Senhor e servindo os irmãos, arriscando as suas próprias vidas por causa dos pequeninos. Que o Senhor abra os nossos olhos, porque nós gostamos de discurso, nós amamos oradores. Oradores que não têm cheiro de ovelha são cães, são maus obreiros. Mas ele continua falando de uma outra questão. Ele fala assim, guardai-vos da cortadura. Cortadura. É essa palavra, né? Cortadura. Essa palavra guardai-vos, irmão, significa toma cuidado, ou fuja disso, ou, sabe, mantenha esse negócio longe de você. Não flerte com essas coisas. Cortadura, circuncisão, isso. Essa palavra identifica a ênfase desses que estavam atacando o rebanho. Sabe que nós somos muito fáceis de ser seduzidos por novidades ou por receitas prontas. Sabe, irmão, a circuncisão, ela é uma figura, uma sombra, ou vamos dizer assim, uma palavra que o escritor aos Hebreus vai dizer para nós, ela é uma alegoria de uma realidade espiritual. Só isso. Mas, de certa forma, havia entre aqueles maus obreiros, entre aqueles cães,
essas armadilhas que eles estavam colocando no meio do povo de Deus. Ou seja, oferecendo coisas que pertenciam à velha aliança como solução para os irmãos aperfeiçoarem a sua fé. Então a circuncisão era uma delas. O que era a circuncisão? Essa palavra circuncisão, nós vamos encontrar ela pela primeira vez lá em Gênesis. Se eu não me engano, lá no capítulo 16. E Deus ele havia feito uma aliança com Abraão, uma aliança eterna. E depois dessa aliança que Deus fez com Abraão, Abraão tentou ajudar Deus na carne. E pegou, né, teve aquela experiência lá onde nasceu Ismael. E depois de 13 anos de silêncio, então quando o Senhor vai falar com Abraão novamente, o Senhor fala para ele andar na presença do Senhor e ser perfeito. E o Senhor fala para ele que vai colocar uma marca daquela aliança que ele havia feito na carne dele. Então isso foi algo que o Senhor fez com Abraão e com o povo de Israel na antiga aliança. Colocou uma marca na carne dele. Não era uma coisa bonita e nem agradável, tá? Era uma marca que fazia com que ele, né, pudesse ver que ele tinha uma aliança com Deus e que ele era diferente de todos os outros homens. Aquela marca era para isso. Então, tudo que nascesse na casa de Abraão, pertencesse a Abraão e ao povo de Israel, deveria aí carregar essa marca da circuncisão, todo macho, né? Era uma marca que era feita no corpo do homem ali. E essa circuncisão, ela também significa, essa palavra, a tradução dessa palavra circuncisão, poderia ser cortar na carne. Ou seja, era uma marca exterior. Era algo que era feito pelos homens na carne. Agora, isso se tornou na igreja primitiva, naqueles dias do Paulo, uma grande tentação. Era como se você dissesse assim, para você ser um verdadeiro filho de Deus, um Israel de Deus, um membro do povo de Deus, então você tem que se circuncidar, porque aí você, agora sim, agora que você circuncidou, você chegou lá. Irmãos, eu penso que são pouquíssimas, raríssimas as seitas que nós temos no Brasil que ainda tem essa prática. Eu acho que é coisa muito rara. Tem, porque o Brasil é uma loucura. O sincretismo religioso brasileiro é coisa de louco. Então eu acredito que tenha algumas seitas ainda aqui no Brasil que tem essa prática de circuncisão. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que quando na palavra de Deus nos é tratado esse assunto, não fica só na circuncisão. E eu quero tomar liberdade aqui com muito carinho, com muito amor aos irmãos, a todos os irmãos, e mostrar para os irmãos assim o quanto que existe no meio cristão brasileiro coisas semelhantes à circuncisão, que são trazidas até a nós como realidades espirituais e que realmente traz separação entre irmãos e irmãos, entre, vamos falar assim, crentes e não crentes, mas são apenas marcas exteriores. E nós não devemos acreditar que a gente precisa dessas práticas externas para que a gente viva realidades interiores, tá? Então eu vou tomar um aqui, poderia tomar qualquer... Não, eu vou começar, eu vou ser mais didático, senão posso machucar alguém. Então eu vou pegar um exemplo, né, do tal dos usos e costumes. Eu acho bonito uma irmã com vestidão de uma cor só, de cima e embaixo, com manga, fechadinho, né, lá na canela. Eu acho a coisa mais linda, mesmo. Porque, né, eu prefiro ver uma irmã assim do que uma irmã seminua na igreja, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, que talvez vocês não saibam, mas lá no passado, e vou falar do passado, tá? Lá naquela época dos imperadores, Idade Média, vindo, né? Era mais ou menos assim, ó. As escravas usavam roupas curtíssimas. E as damas, as mulheres nobres, usavam roupas bem decorosas, cobriam o seu corpo, bem coberto, se ataviavam de uma forma que não ficava nada exposto. E as prostitutas usavam roupas sensuais.
Então você fazia uma separação bem fácil. Não estou falando da igreja, não, da sociedade. Você via uma mulherzinha com a calça rasgada, curtinha, com o joelho de fora, você falava assim, uma escrava, né? Você via uma mulher com muitos decotes, mostrando as coisas assim, falava assim, uma prostituta. E você via uma mulher bem vestida, você falava assim, essa é a patroa. Essa é a nobreza. Por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, a moda, né, ela vem virando tudo de ponta cabeça. E hoje, a gente veste roupa de escravo e acha que está chique. Não é verdade? Roupa de escravo e acha que está chique. E às vezes você chega no ponto de ônibus e você confunde a prostituta com a irmã. Que a irmã está mais mal vestida que a prostituta. Por causa dessa coisa do modismo, do mundanismo. E eu não sou anti-lei assim, não, sabe, irmãos? Eu penso que agora, na igreja, nós temos uma nova lei, uma nova regra, um novo dono. E nós realmente precisamos, tanto os irmãos como as irmãs, irem ao Senhor e considerarem diante do Senhor como se vestir para o Senhor. E isso não é para ir na igreja, não, é para viver. É para o dia a dia, tá? Para o dia a dia. Então, como filhas de Deus, né, vocês, como leu a irmã Maíra aqui, nós não somos mais escravos do pecado, nós temos no nosso espírito uma natureza de filho que clama para a maturidade. Então, uma das maneiras da gente chegar à maturidade é se exercitar espiritualmente. Né? Então, se exercitar espiritualmente. Não sou mais escravo. Então, na hora que você estiver lá de frente da vitrine, com aquela roupa que você quer comprar lá, sabe, você lembrar disso, que você não é mais escravo. E você considerar diante do teu Senhor se aquela roupa condiz com a sua nobreza de filha do Deus Altíssimo. E isso, irmãos, é espiritual. E isso as irmãs devem praticar. E não a coisa de uniformizar as irmãs com os costumes, tá? Saia é roupa de crente, calça é roupa de mulher, não. Isso é aquilo. Ou seja, é a mesma coisa da cortadura. Esse negócio de padronizar, tá? As irmãs vão vestir tudo azul. Ou tudo rosa, não pode usar duas cores, que é pecado. Não, isso é cortadura. Está na mesma linha. Ou seja, no começo é um peso, depois vira um orgulho. Fala, não sou como essa mundana que usa roupa de duas cores. Eu sou uma mulher santa que usa uma cor só. Então, são coisas que a gente precisa compreender. Simples, prática, que a gente precisa compreender. Vou pegar uma segunda, né? Que é muito forte aqui no Brasil. Que a gente tem aquela ideia que o verdadeiro pastor, o verdadeiro pregador, o verdadeiro obreiro, ele usa paletó, gravata, até aqueles paramentos. Isso é cortadura. Isso não é lei espiritual. Como a gente falou aqui, verdadeiro pastor é Timóteo Epafrodito. Não é a roupa que faz o monge. Os irmãos entenderam? Então, isso é guardar da cortadura. Vou pegar agora, eu vou entrar no que eu quero falar, que é o que mais tem no nosso meio. Nós temos algumas irmãs que foram instruídas a colocar um pano na cabeça para poder participar das reuniões. E isso veio da cortadura também. Então, eu estou trazendo isso para os irmãos assim, em resumo. E se vocês tiverem dúvida e querem ir mais fundo, nós vamos. Por que eu estou falando isso? Porque o ensino que nós temos lá em 1 Coríntios, capítulo 11, sobre cobertura, vai muito além de forma exterior. Muito além. Sabe, estar sobre cobertura não é uma coisa relacionada apenas à reunião. Estar sobre cobertura deve ser um estilo de vida que todos nós devemos adotar, principalmente as irmãs. Mas quando Paulo vai falar do assunto, ele não começa com as irmãs. Ele começa assim, ó, Deus é a cabeça de Cristo. Ou seja, o nosso Senhor é o principal modelo de cobertura da igreja. Ou seja, sendo Ele quem Ele é, Ele veio nos servir em perfeita obediência à vontade do seu Pai. Ou seja, não teve uma só ação que o nosso Senhor realizou aqui na terra que foi por Ele mesmo, ainda que Ele podia. Mas como nós sabemos que Ele viveu debaixo de cobertura, Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então eu quero dizer para as irmãs que a principal cobertura das irmãs
deve ser obediência. Obediência à palavra, obediência ao Senhor, né? E os irmãos também. Agora a palavra fala assim, ó, Cristo é a cabeça de todo homem. Ou seja, antes dele tratar do assunto das mulheres, ele vai mostrar que nós também temos que viver encabeçado. Porque um homem que não é encabeçado por Cristo, ele é só um cabeça de bagre. É só isso. Então, né? Agora, isso, irmãos, isso não é aparente, não é visível, é guardado no íntimo. Por que que só as irmãs tinham que usar um negócio visível? Por quê? Qual é a razão disso? Então, a gente precisa estudar a palavra e mais fundo. E eu vou dizer para os irmãos aqui, não vou entrar mais nesse assunto, mas vou dizer para os irmãos aqui de um modo bem claro, que lá em 1 Coríntios 11, no grego, não tem pano. Tem duas palavras lá, tá? Cobertura e autoridade, que é traduzido por véu. E eu não quero explicar para vocês por que isso foi feito, tenho minha opinião pessoal, mas eu posso dizer para os irmãos que o assunto ali é muito mais embaixo. Então, hoje, por causa da cortadura, as irmãs cobrem a cabeça para ficar quieta nas reuniões. Então, olha o escândalo que é o negócio, porque Paulo fala assim, que a irmã deveria orar ou profetizar debaixo de cobertura, né? Então, olha o tamanho da bagunça que a gente faz. Isso, irmãos, é um negócio, é um engodo que atrai o nosso coração, que deixa a gente, sabe, a gente se sente, infelizmente, essa é a verdade. A gente abraça essas coisas e não abraça as realidades espirituais. Agora, eu só estou citando algumas coisas, porque são muitas. Então, essa coisa dos usos e costumes, tradição. Ó, irmãos, tudo o que é regra exterior, até mesmo os nossos modelos de culto, que a gente cria, é 3 cânticos, depois a pregação, não sei o quê, depois faz isso, e depois faz aquilo, se não fizer assim não é espiritual. Tudo isso é cortadura. Tudo isso são pacotes que são preparados não sei aonde e é jogado em cima da gente e nós amamos regras. Nós ficamos procurando o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer. Então Paulo vai dizer assim para nós, ó. Vamos voltar lá para o texto. Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Porque a circuncisão somos nós. Nenhum irmão daquele ali era circuncidado na carne, viu? E ele vai dizer assim, ó, a circuncisão somos nós. Ou seja, a realidade espiritual daquilo que o Senhor fez com Abraão, ela é manifesta na igreja dessa maneira, ó, que servimos a Deus em espírito. Servimos a Deus em espírito. Hoje nós falamos sobre regozijar no espírito, nós falamos das irmãs se vestir no espírito, os irmãos também, da gente viver uma vida espiritual, considerando diante do Senhor cada passo, cada ação, cada situação na nossa vida, considerar no espírito, porque esse Deus que nos vivificou no espírito, ele comunica de maneira sábia, com a sua multiforme sabedoria e sua multiforme graça, detalhes para a nossa vida no íntimo. E nós precisamos aprender a responder ao Senhor nessas verdades que o Senhor comunica conosco no íntimo, para que a gente realmente possa ser o que ele está dizendo aqui, ó, a verdadeira circuncisão, né? Somos que servimos a Deus em espírito. E nos gloriamos em Jesus Cristo. Ou seja, nós não nos gloriamos com terno, nem com véu, nem com cerimônia, nem com prédio, nem com dia santo, nem com nada disso. Nem da maneira que a gente se reúne, nós nos gloriamos no quê? Nos gloriamos em Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso tudo, Ele é a nossa alegria, a nossa santidade, Ele é a nossa justiça. Oh, como é maravilhoso o nosso Senhor Jesus Cristo! Como nós temos 1 milhão de motivos de se gloriar. Sabe aonde? Irmãos, em outras palavras, não existe nada em nós que seja motivo de nos gloriar.
Eu não sou como aqueles irmãozinhos da denominação. Sabe, o irmão falou para mim de Jesus, irmãozinho lá do Universal, está lá nas trevas, nós estamos na luz. Não! Não! Nos gloriamos em Jesus Cristo. Se nós vimos alguma coisa além dos irmãos, foi por graça. E se não fosse por graça, nós estávamos fazendo campanha de 7 quinta-feira para conseguir trocar de carro. Oh! Nos gloriamos em Jesus Cristo. Oh, Jesus, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor abriu os meus olhos. Eu tenho um motivo para me gloriar. Cristo Jesus, aleluia, né? E aí ele termina assim, ó. E não confiamos na carne. Agora eu vou dizer para vocês, todas essas estratégias desses cães é para fazer isso, para nos levar a viver uma vida de crente carnal, tentando se aperfeiçoar por regras, por essas estratégias, essas coisas do Antigo Testamento. Sabe, irmão, quando eu falo coisas, porque o Antigo Testamento é uma bênção para nós, quando nós lemos ele em espírito. Mas quando a gente vai lá na carne buscar um meio de melhorar, a gente cai na mesma armadilha que os outros irmãos amados caíram. Eu venho de uma família legalista e eu vou dizer uma coisa para vocês. Não teve nada que deu mais trabalho do que convencer minha mãezinha que Jesus Cristo era a santidade dela. Sabe, teve um dia que a gente quase brigou, que eu fui removendo uma coisa, outra. Fui tirando. Ela falava assim, mais isso. Eu falava, isso também não serve. Não, mais isso também não serve. Não, mas a minha igreja também não serve. Mas como assim? Eu mostrando na palavra. Fui tirando, tirei tudo dela. Quando eu tirei tudo, ela falou assim, ó, mas eu me apego na minha fé no Senhor Jesus Cristo. Eu falei, glória a Deus, eu também. É isso aí é tudo. Tudo que nós temos é Jesus Cristo. Porque a bichinha, tadinha, ela acreditava mesmo que não cortar o cabelo era santificação. Tinha até bigodinho. Não podia se depilar, porque entristecia o Senhor. Não podia fazer uma maquiagem, pintar uma unha, porque era coisa da Jezabel. Oh, Jesus, quanto peso, quanto engano, quanto engodo, quanta mentira. Uma mulher bonita, que viveu a vida inteira como uma senhora de 90 anos, para tentar agradar a Deus na carne. E tinha orgulho disso. E quantos irmãos e irmãs nós caminhamos junto ainda, que carregam essas coisas. Sabe de onde vem isso? Dos cães, dos maus obreiros, da cortadura. Gálatas capítulo 6, eu já vou terminar, tá? Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Depois de 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Vede com grandes letras vos escrevi por minha mão. Gálatas 6:11. Vede com grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.
Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser uma nova criatura. E todos quantos andarem conforme esta regra, paz, misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Assim ele termina a Epístola aos Gálatas. E olha que ensino maravilhoso aqui. Ele vai falar da única ferramenta que nos foi dada para a gente lidar com a carne. Sabe, irmãos, você quer aperfeiçoar a carne? Sabe como é que se aperfeiçoa a carne? Sabe qual é a receita para aperfeiçoar a carne? Cruz. É a cruz. Experimenta a cruz. Sabe, eu não estou falando de crucifixo, não. Eu estou falando da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Experimenta buscar no teu espírito uma comunhão no fato de que você está pregado com Ele. Deixa aqueles cravos penetrar na tua vida e tomar conta de tudo o que é carne. Deixa a cruz de Cristo ordenar a sua vida em todos os aspectos, porque somente ela consegue separar você do mundo. Somente ela consegue separar você do ego. Somente ela consegue separar você do pecado. Então deixa a cruz operar, irmãos. Seja conhecido como um homem, uma mulher da cruz. Alguém que nega-se a si mesmo e toma a cruz. Alguém que no lugar do pódio busca a cruz. Alguém que no lugar da glória e reconhecimento humano está feliz com a cruz. Alguém que quando é afrontado faz bom uso da cruz. Alguém que quando é elogiado faz bom uso da cruz. Sabe, essa cruz do nosso Senhor Jesus Cristo é a única ferramenta que nos foi dada para cortar na carne. E isso deve ser uma regra para nós. Regra. Colocar de lado essas coisas exteriores e tomar a cruz. E seguir o Senhor. Quando perseguido, toma a cruz. Quando reconhecido, também toma a cruz. Irmãos, parece tão simples, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que o diabo não suporta, que o ego não suporta, que o mundo não suporta, é quando um homem toma a cruz. Um homem que tomou a sua cruz, ele está caminhando para a despedida. Ele não tem mais nada aqui. E é isso que o inimigo não quer que aconteça conosco. Porque enquanto a gente tem alguma coisa aqui, sabe, ele ainda tem aonde trabalhar na nossa vida. Mas a partir do momento que você é aquele homem que caminha para a morte, então isso significa que você não tem mais nada aqui. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que o Senhor nos revele essa palavra. Eu separei um monte de texto da Epístola aos Hebreus para mostrar para vocês como que nós não estamos mais debaixo daquela lei, e nós estamos agora debaixo de uma outra lei, porque agora nós estamos debaixo do sacerdócio de Cristo, e havendo mudança de sacerdócio, também se faz necessário que haja mudança de lei. Então nós estamos livres de toda aquela lei cerimonial, com aqueles rituais, e mesmo a lei moral, ela deve ser obedecida por nós no Espírito, ou seja, não sobrou nada para a nossa carne, nada mesmo, a não ser a cruz. Então que o Senhor nos ajude a tomar essa palavra e a buscar do Senhor um pouco mais de realidade sobre isso. E então, eu não sei se dá tempo da gente ler aqueles 3 versículos que é o centro do capítulo 3 de Filipenses? Então eu vou pedir para o Eric ler para nós. Filipenses, capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. Vocês acharam? Sim. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor.
Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de mim, mas aquele que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amém. Você pode orar? Ora por nós. Amado Deus, a gente apresenta diante de Ti, Pai, gratos, mais que gratos, Pai, alegres por estarmos gratos diante do Senhor. Porque há muito, Senhor, nos foi dado esse prazer de poder conhecer mais e mais a Sua Escritura. Que coisa alguma nesse mundo pode replicar, Pai. Podemos ser verdadeiramente ensinados nos nossos corações, Tua vontade, Teus mandamentos, Teus preceitos. Tesouro esse que não dá para ser encontrado nessa terra. Para que a gente possa, então, reconhecer nesse tesouro que é, nos apropriar verdadeiramente. Amém, Para que não Senhor. deixemos esse tesouro precioso na beira da estrada, Amém, Senhor. fora da nossa casa, Pai. Sim, Senhor. Deixado para os bandidos e praças Ó, Senhor. corroerem e roubar. Mas para que a gente guarde no fundo do nosso coração, como um baú, Pai. Amém. Não fica exposto ao sol, mas no mais escondido do nosso ser. Amém, Senhor. Para que então, Pai, a gente possa mais que aprender, replicar esses ensinamentos, Pai. Amém, Senhor. Não nos permita, Pai, sermos apenas ouvintes, mas sermos praticantes, Pai. Por amor Amém, a Cristo. Senhor. Porque quando a gente ora assim, Pai, não Amém, desejamos nos glorificar, de falar que a gente aprendeu alguma coisa Ó, Senhor. alguma, Pai. Mas queremos, de alguma forma, tentar expressar o quão gratos somos por Cristo Amém, e fazer Senhor. a vontade dele, Pai. Amém, Senhor. Para que toda vez que a gente possa tomar nossa cruz, não seja para nos gloriar Amém, nossa Senhor. cruz, mas porque Cristo tomou, Pai. E Amém, queremos Senhor. replicar os mesmos passos que eles, por amor, Pai. Amém, Senhor. Nos ajude a ser eternos apaixonados por esse homem, que é Amém, o único Senhor. justo. Não houve nenhum, Pai. E nunca haverá, Pai. Amém. Porque, infelizmente, a gente ainda está sujeito a essa carne fraca. Mas graças damos ainda, Pai. Porque agora a gente só tem um caminho, que é Cristo Jesus. Amém. Pode se concentrar nesse caminho. Para que o Senhor possa estar graçando a semana de cada um, Senhor. Amém, Senhor. Porque sabemos que cada um tem suas próprias lutas, Sim, seus Senhor. próprios conflitos e barreiras, Pai. Amém, Mas Senhor. mais que isso, a gente sabe que há um Deus Todo-Poderoso, Amém, fazendo de Senhor. todas essas coisas, para que então a gente possa ter fé. Amém. É a única coisa que falta para podermos vencer essas barreiras. Amém, A única Senhor. coisa que falta para podermos vencer as lutas, as batalhas, as tribulações, o simples ato da fé, Amém. que é um Cristo que está conosco e é por nós. Amém. Em nome de Jesus, Deus, eu agradeço por cada Amém. irmão aqui, Pai. E eu agradeço, Pai, por os Amém. que não estão aqui, porque eu Amém. posso fazer memória deles. Não Sim, somente Senhor. nesse momento, mas Na nas tua orações presença, Senhor. particulares. Amém, O Senhor possa Senhor. estar tocando também, Deus, Amém, a Senhor. partir da maneira que o Senhor planejou, Pai. Amém, Sabemos Senhor. que a tua vontade, o teu planejamento é melhor do que qualquer oração que podemos Amém, fazer. Senhor. Para que assim, Pai, cada um possa voltar sendo guardado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.